domingo às 10 horas e reprise sextas-feiras às 13 horas e 30 minutos. Alô, amigos. O programa .net apresenta os últimos acontecimentos do cenário político e empresarial num bate-papo descontraído com gente que é notícia. Programa .net, edições inéditas, sextas às 18h30 e apresentações domingos, segundas e terças às 16 horas. Esse é o .net. Assista toda sexta aqui na Poa TV, canal 6 da NET, o programa Rock Gaúcho na TV, uma parceria da Associação Bigorna e do rockgaúcho.com. Veja os horários alternativos e também todos os programas anteriores no site www.rockgaúcho.com.br e siga o Rock Gaúcho no Twitter, twitter.com/rockgaúcho. Poa TV, a TV de Porto Alegre. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria. JHS Advogados Associados Consultoria Empresarial. Direito Empresarial, Imobiliário e Família. Sob a coordenação do Dr. Jairo Hamilton dos Santos. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204 e 205. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Dr. Aloísio Martins, doutora Márcia Medianeira. Residencial Ibiza, junto à Morada do Vale. Terrenos e casas prontas para morar. Em Gravataí, Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Telefone 34 96 68 55. Alô, amigos, estamos no ar com mais um programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito, com a presença sempre bem-vinda do Dr. Jairo Hamilton dos Santos, Dr. Felipe Carmona, que agora está se integrando no nosso grupo, e Dr. Aloísio Martins, lá à minha extrema esquerda. Como sempre fazemos nos nossos programas, o primeiro bloco dedicamos a conversar, a debater amistosamente sobre um determinado assunto. E a eleição já passou, mas nós vamos continuar conversando sobre a questão da ficha limpa, uma questão muito discutida antes das eleições, e
Na época havia esta discussão e o Supremo Tribunal Federal estava empatado em 5-5, demonstrando uma grande insegurança dos juízes, dos ministros, com relação a se valia ou não valia para este pleito a chamada lei da ficha limpa. Mas eu quero então, antes de iniciar essa nossa discussão, embora as eleições já tenham passado, quero ler o que aconteceu, que foi publicado no Jornal do Comércio, Opinião, no dia 27 de setembro. Um escrito muito legal que eu preciso colocar do colega Rui Singer, dizer o seguinte, Dr. Jair: até as velhinhas de Santa Cruz, entre as quais a minha provecta genitora, sabem que nos julgamentos colegiados tudo se conversa antes, tudo se arredonda antes, tudo corre para lá e para cá via internet. E, entre novas regras não escritas, está previamente, caso haja discordância, já ir alertando para ver se o julgamento sai redondo ou para o processo não dar cria. Quer dizer, isso aí de ficha limpa de ficha limpa, de retroatividade, impégios ou in malam, partem ou de inconstitucionalidade, tudo está posto e é de fácil acessibilidade. E o juiz de convencimento, salvo a presença indesejada do doutor alemão, me esqueci, parece que Alzheimer, não é de difícil destrinche. Pois é, pedido de vistas. Tem provas a serem examinadas? Não. São teses em debate. Para que provas? Para que provas? Para que pedidos de vista? Esta é a pergunta. São teses. E depois se queixam quando o povinho, quando a gente ignara, como eu, reclama. Isso me lembra a lenda daquele juiz tardinheiro que, não querendo decidir, despacha. Diga a parte adversa. Até que o autor, aliás, diga o autor, né, doutora? Diga o autor. Até que o autor... Eu estou me atrapalhando nessa aqui. Eu não. Então diga, senhor. Não, eu me atrapalhei. Ajudar o doutor Sostra aqui, ó. Assim, diga a parte adversa, depois diga o autor, aquela... Diga. Aí pode continuar. E aqui, aí, então... Até agora, quem sabe, disse o autor, né? Até agora, quem sabe, diga ao juiz. Quer dizer, para ver se o juiz, então, dê a sentença. Muito bem, o texto valeu a pena. Embora a atrapalhação aqui, valeu a pena. Então eu quero discutir a questão da ficha limpa, doutora Luiz. Daí? Eu só queria comentar aquele artigo. Se não me falha a memória, esse jurista aí é Rui Gessing. Ele foi desembargador do Tribunal de Justiça. Um grande desembargador e um grande magistrado. Um homem que conhece perfeitamente os meandros do Tribunal de Justiça. E Justiça. esse aqui, ó, só para complementar, o doutor Rui, o nosso afetuoso e respeitoso abraço. O senhor dignificou, hoje está aposentado, dignificou enquanto magistrado na ativa, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Foi um grande juiz e um grande desembargador. Tomara possamos ter inúmeros Rui como Vossa Excelência. Feito, doutor Luísio? Em relação a essa questão da ficha limpa, se o Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte desse país, está dividida, o que nós simples mortais podemos dizer? É uma coisa complicada. Nós temos cinco ministros pensando de formas completamente diferentes. 5 de um lado e 5 de outro. Pois é, aí vem aquela dúvida que todos sempre colocam, se o Supremo Tribunal Federal não é mais político do que jurídico. Muitas vezes, então, procura, dentro da jurisdicionalidade, não resta dúvida que uma solução que satisfaça as partes interessadas. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal eminentemente político. Tanto é que os seus membros são nomeados pelo Presidente da República. São indicados, ou seja, nomeados pelo Presidente da República. Eu vejo, vendo
vendo a decisão, o julgamento, né, da questão da ficha limpa aí pelo Supremo Tribunal Federal, me pareceu, isso é uma opinião minha, né, que foi um jogo, uma conversa ensaiada ali. Vamos deixar tudo empate, que agora vamos ter mais um indicando, está faltando só, nós temos só 10 ministros, nós não vamos contemplar nem A, nem B, e deixamos para que um terceiro indicado, então pelo presidente da República, decida a situação. Eu vejo que foi uma jogada ensaiada, de debates calorosos, de fervorosos, mas assim, doutor Luiz, a gente sabe, o povo quer moralizar o nosso Congresso, os nossos deputados, nossos vereadores, querem pessoas idôneas, querem pessoas que sejam de ilibada conduta. A questão da constitucionalidade, ela tem que ver principalmente com os princípios da moralidade que estão esculpidos na nossa Constituição Federal. E me parece que isso, a questão da moralidade, ela antevém até mesmo a questão, a lei da ficha limpa. Então, eu vejo que, principalmente, nós devemos cobrar realmente daquele deputado, daquele governador, do presidente, uma ilibada conduta, independente de ter lei ou não ter lei. Eu acho que aí vai faltar político. Vai faltar político. Mas é o que vale, por exemplo, ficha limpa, trazendo para a atividade privada, é o que as empresas cobram dos seus pretendentes a cargos nas empresas. O sujeito que o empresário que quer um auxiliar competente e honesto, ele exige ficha corrida da polícia, exige, quer dizer, ficha limpa também. Vai faltar político porque nesse país tem imperado a corrupção, então eu acho que nós vamos ter dificuldade de candidatos a cargos eletivos. Assim, o doutor fez um paradoxo aqui com uma empresa. Lógico que uma empresa ela tem que exigir, né, dos seus empregados, seus futuros pretensos empregados, um currículo, uma eventual ficha, uma folha corrida, justamente porque aquele empregado vai ter uma fidúcia, ele vai ter uma garantia ou uma boa fé do empregador que ele vai cumprir o seu papel, para que ele foi contratado, que ele tendo aquela questão de mexer com dinheiro, não vai cometer talvez um ilícito que anteriormente efetuou. E para isso, como é um cargo público, entendo que esta ficha limpa deve ser seguida rigorosamente a partir do momento da sua promulgação. Teria que ser mais limpa do que a exigida pelo funcionário. Claro, com certeza. O funcionário pode não ter processo nenhum na justiça e a ficha dele não ser boa, não ser lá exatamente. Então é a lei da ficha limpa que está mal colocada. Doutor Sosta, num caso como esse aqui, o doutor Rui foi genial isso aqui. É uma fábula essa, a sua opinião, doutor Rui. O que ele disse aqui? Aqui não se trata de examinar provas, não há documentos, é tese. Cada um tem que ter sua tese com respeito à ficha limpa. Não se está aqui examinando um processo cheio de documentos, cheio de provas para dar ou não. Então, o pedido de vistas significa a interrupção do julgamento. Um dos ministros, seja nesse caso ou em outro, pede, mas especificamente no caso, pede vistas, interrompe-se o julgamento. Vai retornar quando? Talvez já nas próximas eleições de prefeito, de vice-prefeito. Por quê? Porque ele não vai ter prazo para devolver. Ele está com um acúmulo muito grande de serviço, vai pedir vistas e não vai devolver o processo. Não existe na Constituição, para eles, os juízes, um prazo obrigacional. Existe prazo para todos, mas não é respeitado, nós sabemos disso. Então, o pedido de vista interrompeu o julgamento, vamos voltar a julgá-lo. Essa decisão vai sair quando? Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Ninguém sabe. Vamos ficar na vontade de suas excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Feito, então vamos ao intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural, vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria.
JHS Advogados Associados Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204 e 205. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Residencial Ibiza, em Gravataí, Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Estamos de volta comunicando direito com a presença do Dr. Jairo Hamilton dos Santos, Dr. Felipe Carmona e o Dr. Aloysio Martins. Dr. Carmona, uma perguntinha resumidamente. Christian pergunta se é legal a cobrança de taxa de emissão de boleto bancário. Normalmente a gente recebe boleto bancário para pagar, referente, e é muito comum, as imobiliárias, por exemplo, é muito comum receber o boleto para pagar a conta e aí vem lá uma despesa de emissão de boleto bancário. E daí? Na verdade, não há nenhuma vedação legal que imponha, né, aquele emitente do boleto bancário a cobrança de quem vai pagar pela conta, né, pelo boleto bancário. Às vezes vem o valor lá de R$100, por exemplo, mais R$4. A possibilidade sempre vai existir que essa pessoa pague o valor da conta e o valor do boleto bancário, desde que haja expressamente a previsão contratual. Há uma situação que o banco exige o pagamento, faz um boleto, carnê de pagamento, cobra os juros, né, cobra a taxa de abertura de crédito. E além disso, quando emite o seu boleto bancário, cobra o valor mensalmente desta tarifa que é pela emissão do boleto bancário. Nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor veda, porque o banco já está sendo remunerado pela prestação de serviço que é o empréstimo bancário. Agora, entre os particulares, não há nenhuma vedação legal, mas tem que haver a previsão contratual. Feito? Respondido? Exatamente. Dr. Carlos, Dr. Aloysio. Então vamos agora à pergunta. Tenho um irmão que mora com a minha família, ele tem problema mental. Me falaram para fazer interdição do mesmo. O que é isso? Interdição? Eu acho até que já tratamos disso aí no programa. Ele não deu o nome, né? Não, eu tenho um outro caso aqui que eu vou encaixar mais ou menos isso aí igual. depois. A interdição é o processo pelo qual o autor pede em juízo a declaração de interdição de alguém por incapacidade mental. Então alguém, o senhor no caso, seu irmão está doente, o senhor entra com ação judicial de interdição pedindo ao juiz que interdite seu irmão porque não tem mais capacidade mental para gerir a sua vida civil. A ação visa a proteção da pessoa e a administração de seus bens. Ela pode ser total ou parcial. No caso dela ser total, é evidente, o curador, vai ser nomeado um curador, no caso o senhor, que vai pedir, vai administrar o patrimônio do seu irmão. Tudo na vida civil dele vai ser administrado pelo senhor. No caso dela ser parcial, o juiz vai declarar em sentença o que ele não pode fazer. Então ela pode ser total ou parcial. Resumidamente, a interdição é isso. Dr. Aloysio, Dr. Carmona. Na verdade, a interdição é o reconhecimento judicial da incapacidade civil daquela pessoa que apresenta uma doença mental, que impede de exercer os atos da vida civil. Se justifica a interdição quando a pessoa tem patrimônio. Eu acho que quando ela não tem patrimônio, se torna uma coisa inócua, ou seja, interditar quem não tem patrimônio. Não, às vezes, às vezes é uma pensão, né? Isso. Não, tem pensão, tem alguma coisa. Eu estava dizendo, se justifica quando há necessidade. Não, se justifica quando há necessidade. A aposentadoria é um caso. Né? Então, receber a pensão em nome, porque o incapaz não pode ir lá receber. Tudo bem. Deu? Vamos adiante? Telespectador não identificado esclarece que tem uma doença rara e que necessita de medicamentos caros e que não pode comprar tais remédios. Pergunte se tem algum direito e o que pode ser feito. Isso é a Constituição, diz que a saúde é direito de todos, papapá, e daí?
Isso aí ela pode, como a Constituição, como o doutor Celso bem disse, a saúde é uma obrigação do Estado, e se o telespectador não tem condições de custear esse medicamento, que ele diz que é caro, o senhor procura o judiciário e o judiciário vai determinar que o Estado forneça esse remédio. O senhor pode contratar um advogado particular ou procurar a própria Defensoria Pública e o senhor certamente vai obter êxito na sua pretensão. É bom esclarecer o seguinte, doutor Luiz, que a questão do remédio, muitas vezes, o Estado ele fornece gratuitamente, mas às vezes não é bem aquele medicamento que a pessoa necessita, né? Às vezes é um agente químico ali que é um pouquinho diverso e o Estado se nega a fazer. O importante para instruir um processo judicial, né, é verificar junto à farmácia do Estado, fazer o requerimento e somente posteriormente ingressar com a competente ação, seja através do advogado particular, como bem disse o Luiz, ou através da Defensoria, que desempenha muito bem o seu papel. Perfeito, doutor. Tá? Acompanhe o voto do colega, então. Complementou. Seu Carlos de Medeiros Saraiva informa que tem um parente que necessita de internação hospitalar. Não tem plano de saúde. O SUS informa que não tem vaga na rede hospitalar para a sua internação. Isto é o comum que está ocorrendo aí, né? O SUS não tem vaga, os doentes estão lá nos corredores esperando vaga. E daí, doutor Aloysio? Uma vez um oficial de justiça chegou lá com um mandato para fazer o sujeito baixar, não tinha vagas, aí o médico chamou ele e levou lá no UTI e disse para o oficial de justiça: agora o senhor escolhe aí qual deles que eu tiro para dar lugar para o seu interessado. Todos que estão na UTI não podem sair, evidentemente, né? Então tem que sair um para entrar outro. É a lei da física. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo Mas instante. isso por que isso ocorre? Ocorre porque a nossa saúde está um caos. Por que a saúde está um caos? Porque o governo não cuida da saúde. Esse dinheiro que nós pagávamos, aquela fortuna, era um rio de dinheiro, era um caminhão de dinheiro que entrava por dia com CPMF, que era destinada exclusivamente à saúde. O que foi empregado na saúde? Nada. Foi desviado para outros locais. Se aquele dinheiro da CPMF, que durou não sei quanto tempo, tivesse sido aplicado na saúde, nós teríamos hoje uma saúde de primeiro mundo. Isso ocorre por isso. Como já passaram as eleições, nós podemos dizer assim: se os governos não fossem tão corruptos, não tivesse dólar nas cuecas, mensalão e outras coisas mais, poderiam aplicar esse dinheiro, que é a verdadeira fortuna na saúde pública. Mas, doutor Sócio, uma coisa que me intriga no que o doutor falou no início, quando estava formulando a pergunta, disse que chegou o oficial de justiça e levou até a UTI. Eu lhe pergunto, será era no SUS ou no particular também aconteceu isso, né? Porque às vezes no particular tem um tratamento totalmente diferente, né? No plano de saúde totalmente diferente. Enquanto o SUS, está lá o pessoal entulhado de doentes, no particular, naqueles convênios médicos lá, com todos com seus leitos, que logicamente são pagos por isso através da contribuição mensal do plano de saúde ou do particular, mas que o SUS também retribui, deveriam dar o mesmo tratamento. Às vezes, essa situação que o doutor Sócio é para impressionar. E neste caso, se entrar judicialmente, comprovar que tem leito, né? O próprio hospital tem que remanejar. O judiciário, inclusive, quando tu não tem vaga no SUS, obriga a internar no particular. Exatamente. Se não, prende o diretor do hospital, prende o médico, tá certo. E tem que fazer isso mesmo. Mas é isso que eu estou colocando. Vamos deixar o cidadão morrer à míngua? O médico recebeu o oficial de justiça com ordem de internação, ordem judicial, tem que cumprir, senão vai preso. Sim. Aí o médico, tudo bem, então antes de o senhor me levar preso, o senhor vem comigo, vamos lá na UTI, vamos ver qual é o lugar que tem lá. Mas leva na UTI do particular. É isso que eu fico entregado, né? Às vezes fazem para só demonstrar uma situação irreal. Dos dois colegas. O problema da particular, todo hospital tem que ter. Porque se ele for sobreviver só daquilo que o governo repassa, os oficiais quebram, os hospitais vão à falência, aí não tem nem SUS, nem particular. Então, os hospitais têm que reservar, sim, um número de leitos para aqueles que pagam, que são os que efetivamente abrem as portas diariamente dos hospitais. Infelizmente, essa é a verdade. Se o nosso governo, se o governo central, independente de ser este ou aquele presidente, olhasse mais para a saúde pública, olhasse mais para esses casos hospitalares, nós não teríamos essa porcaria todos que nós temos aí, das pessoas não ter, às vezes
a própria sobrevivência colocada em risco, em jogo, porque não tem como baixar um hospital. Aí nós vamos deixar aquele cidadão que é do SUS morrer lá no corredor. É a legítima mercantilização da vida da pessoa. São dois extremos. Nós não vamos deixar, nós que eu digo, são eles, são os governantes, não vão deixar morrer por falta de leito, mas também não pode proibir do hospital que tenha lá os pagantes, porque esse hospital tem que sobreviver. Não se está proibindo. Se o hospital não tiver como sobreviver, aí sim vai morrer as pessoas que precisam, porque não vai ter como baixar o hospital. Mas, doutor, ele não vai sobreviver. Bem, tem 50 leitos no SUS e 10 particular. Se não tem mais leito no SUS, bota 5, 10, os 10 do particular e cobra do SUS. Claro, se estiver sobrando, se estiver sobrando, evidente que se estiver sobrando, sim. Não podemos deixar mais reserva lá no leito. Receba um paciente, uma pessoa particular, para dar o lugar para um dos SUS. Nós estamos do princípio acho que o direito é igual. Não adianta cobrir um santo e descer outro. Exatamente. Não, eu tenho a impressão que hospital, UTI, tanto faz ser SUS como particular, se as duas estão lotadas, aí complica. Complica, agora, se SUS está completo, não sei até se existe diferenciação dentro de um hospital, UTI para SUS e UTI para particular. Acredito até que não exista isso. Porque se existe vaga no particular, o sujeito está com mandado de ordem judicial para internar, e ele é do SUS, não tem no SUS, vai no particular. Só que a pergunta aqui, ele não fala se é questão de UTI. Ele não fala se é questão de UTI. Ele precisa ser internado, não em UTI. Então bota ele num corredor, ué. Doutora Luísa, é melhor estar num corredor do que estar em casa morrendo. Eu posso dizer aos senhores, por conhecimento de fatos verídicos, que até para a pessoa que vai pagar, às vezes não tem condições de baixar, porque não dispõe de leito. Ele tem que esperar 1, 2, 3 dias até que exista uma vaga para ele baixar. Então isso acontece em muitos hospitais. Eu vou dar um depoimento pessoal. Eu fui acidentado, aliás, um problema sério, não tinha vaga. Eu fiquei 18 horas, um dia e meio. Plano de saúde e tudo. Com plano de saúde, fiquei um ano e meio, um dia e meio no corredor do hospital, numa maca, esperando vaga. Então, o que eu acho, apenas para concluir esse debate, é que não se pode generalizar. Os hospitais são culpados de tudo. Não, os hospitais não são culpados de tudo. Eles, evidente, têm também a sua culpa. Mas a culpa maior parte daqueles que têm obrigação com a saúde pública. Com certeza. Então, vamos adiante? Vamos adiante. Uma perguntinha aqui, não vou dizer o nome do sujeito, porque para não causar constrangimento. Bom, o casal que sofreu um constrangimento na noite de núpcias. Também não diz que tipo de constrangimento, ele também foi bem, né? Não se sabe. Pode ser indenizado por hotel? Tudo pode, agora vai depender das provas, né? Doutor Carmona, o que você acha? Dano moral está por aí, né? Dano moral está muito utilizado. Nós temos que separar o que é o constrangimento do mero aborrecimento. Né? Aquele mero aborrecimento, a camareira bateu na porta às 10 horas da manhã enquanto o casal estava lá descansando, é um aborrecimento simples. Agora, um constrangimento é quando reserva um hotel, não se encontra, né, o leito reservado, ou um de menor qualidade, ou tem que se especificar bem que tipo de constrangimento. Mas, lógico, havendo uma retaliação de ordem moral, que se sinta ofendido, o casal pode entrar junto à justiça comum, né, e tranquilamente leva o dano moral. Em princípio, em tese, o constrangimento pode levar o dano moral. Aqui o caso realmente comporta uma indenização, porque veja bem o que ele disse. Ele pagou previamente por uma suíte, que era para a noite de núpcias. Ele pagou previamente pela suíte, e no dia do casamento, após, evidente, o casamento civil, o casamento religioso, etc. Tal, ele foi à festa, ele foi para o hotel certo de que aquela suíte, pela qual ele já havia pago antecipado, estava à sua disposição. O que fizeram para ele? Depois de muita discussão, muitas horas depois, já pelas 3 ou 4 da madrugada, conforme ele informa, deram um quarto. Então, quarto de hotel, apartamento de hotel é uma coisa, suíte é outra.
E aí ainda com a condição de deixar este quarto às 8 da manhã, já estava reservado. O senhor tem sim direito a mover uma ação pedindo de reparação de danos e muito bem. Com certeza. Eu só acho que a lua de mel aconteceu de qualquer maneira. Então, de repente, o dano frustrada, mas aconteceu, com mero aborrecimento. Acho que aconteceu, acho, né? Não, depois de tu chegar a esperar no quarto, E o já sai de cabeça. Moraes aqui, ó, é extremamente relevante, é procedente, porque era aquela noite que, especialmente a mulher, a sua esposa, certamente sonhou, imaginou, após o momento lá do casamento, aquela lua de mel. O Dr. Jairo, como bom jurista, bom advogado, está enfeitando a situação. Mas eu conseguiu, mas eu só tecer um comentário, não, questão deixa dando moral. Só para concluir, Dr. Soster, a sua esposa, quando casou com o senhor, eu sei disso, a minha, não sei, Dr. Carmona, que é jovem, é casado com a doutora Luísa, etc. Tal. Todas as mulheres, quando vão casar, elas imaginam isso. É o normal, o homem também às vezes imagina isso. Hoje, na modernidade, já é diferente. Mas aqueles que são casados como nós há mais de 20 anos, Dr. Soster, elas imaginaram isso. Então, o cidadão chega no hotel, pagou antecipadamente pela suíte, chega lá e tem um outro culpando. Aí diz, não, a suíte não deu, o senhor já pagou, mas nós vamos dar um quartinho. Esse não tem nem abertura para a rua, fica lá num cantinho do hotel. E às 8 horas o senhor sai. Por amor de Deus, o senhor tem realmente todo o direito, entra em juízo, que se essa história for verdadeira, e eu não tenho por que achar, o que eu estranho é o procedimento desse hotel. A sua história é verdadeira, mas esse hotel, por favor. Eu tenho certas dúvidas, eu tenho algumas dúvidas. Porque uma lua de mel pode ser boa até no meio do mato. Eu acho que eu estou numa boa companhia. Eu acho que... Não, se der, não. Eu acho não que... Não bagunça o programa, né? Mas, doutor, já só uma pequena parte aqui. Bom, rapidinho, porque nós estamos no intervalo. O que eu vejo, a questão do dano moral, doutor Jair, que às vezes falta pulso dos jogadores. Numa situação dessa, tem que pesar a mão, não é simplesmente dar... Foi o que eu disse. Tem que pesar a mão, porque a gente pega uma situação constrangedora, que é o que aconteceu aqui, dá uma indenização irrisória, que não contempla nada, né? Às vezes fica mais irritado ainda. Tem que procurar um advogado bem inspirado com o doutor Jair. Tá bom? Vamos para o intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria. JHS Advogados Associados Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204 e 205. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Residencial Ibiza, em Gravataí, Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Estamos de volta comunicando direito com a presença do Dr. Jairo Hamilton Santos, Dr. Felipe Carmona e o Dr. Aloysio Martins. Vamos de novo a uma pergunta. Estou pensando em fazer um testamento, pois pretendo deixar algumas coisas para o meu sobrinho, que é o meu afilhado. Dr. Jairo. Doutor Soster, antes de responder essa pergunta, no bloco anterior nós falamos só uma conclusãozinha pequena. Além dos danos morais, o senhor pode pedir a indenização, porque o senhor pagou a suíte, evidente que o quarto é um valor bem inferior. Danos morais e a indenização pelo que o senhor pagou. Só para nós conversamos tanto, se não ficou claro. Completa a pergunta. Te impressionou o caso, né? Estou, então, vamos refazer a pergunta. Estou pensando em fazer um testamento, pois pretendo deixar alguma coisa para o meu sobrinho, que é o meu afilhado. Me falaram em testamento público. Como é que ele é feito, doutor Jairo? O testamento público é aquele que o senhor faz em tabelionato. O senhor vai no tabelionato e na frente do tabelião o senhor declara a sua vontade. O senhor leva 2 testemunhas, vai ficar em notas do tabelião, aquilo ali, e o senhor vai receber vai sair uma escritura pública, de testamento. Então o senhor vai no tabelionato, declara suas vontades, é uma declaração de vontade,
o senhor pode dispor do patrimônio, desde que o senhor respeite a legítima dos herdeiros necessária, o resto o senhor pode doar para quem quiser. Aquilo ali é feito por escrito, o tabelião ele mesmo vai fazer, com as testemunhas, o senhor vai levar 2 testemunhas, elas vão assinar o livro é assinado pelo senhor, a escritura, o testamento é assinado pelo senhor, pelas 2 testemunhas e pelo tabelião, não há nenhum problema. Isso chama-se testamento público. Eu? O que é importante ressaltar aí também, que o testamento aí ele pode ser revogado no momento que o senhor desejar. Sim. Hoje essa era a sua vontade, beneficiar o sobrinho. Se amanhã depois o sobrinho lhe destratar ou houver algum problema de relacionamento e o senhor quiser desmanchar essa vontade que o senhor manifestou, o senhor pode revogar esse testamento ou fazer um outro que revoga o Eu anterior. só apenas respondi o que ele perguntou, mas então nós entendemos, o doutor Aloysio disse certo. O testamento que o senhor fez, ele tem validade até o momento que o senhor não quiser. Amanhã ou depois, se o senhor achar que tem que revogar, ou modificar, ou incluir outro, não há problema, o senhor pode fazer. Agora, se o senhor vier a falecer sem alterar, fica valendo aquele que o senhor fez. É a sua última vontade. E a última vontade, enquanto o senhor existir, e espero que exista anos e anos, o senhor pode alterar, pode modificar. Eu? Vamos lá? Vamos a uma pergunta de direito de trabalho. Agora temos 2 especialistas na matéria. O senhor também usa direito de trabalho, né? Pode fazer. Também trabalha. Então vamos lá. É facílima. Ana Lúcia gostaria de saber se a diarista pode ter salário inferior ao mínimo, uma vez que exerce atividade em outras residências. E como seria a anotação na carteira profissional, caso houvesse assinatura em carteira profissional da diarista, porque normalmente as diaristas não têm carteira assinada. A remuneração, como é que fica? Nós já discutimos esse problema aqui, lembra, doutora Luiz? A diarista, ela faz um serviço para... Eu vou lembrar o que nós falamos, porque depois eu sei que o doutor Aloysio vai estender, por isso eu estou saindo na frente para que ele possa desenvolver. A diarista, em princípio, é aquela pessoa autônoma que presta serviço no âmbito familiar. Então ela recebe pelo serviço que presta. Não existe a obrigatoriedade. Existe apenas digamos assim, um entendimento com a proprietária do imóvel onde ela presta serviço, ou seja, a patroa, a empregadora e ela. Mas se ela não for, não há nenhum problema. E se a patroa disser, olha, na próxima semana, no próximo mês, eu não quero que tu venha, se ela é diarista, ela faz. Aqui no caso ela diz que é diarista. Então ela trabalha um pouquinho mais complexo, porque aí certamente ela trabalha mais vezes por semana. Mas se ela for diarista e fizer esporadicamente 1 até 2 vezes por semana, entendo que não há vínculo trabalhista. Nós já discutimos, eu sei que o doutor Aloysio pensa um pouquinho só diferente. que a pergunta dela é diferente, ela quer saber da questão horária, né? O salário dela e a questão da assinatura na carteira. O diarista aí, doutor, tem que ver se a jurisprudência tem adotado como 3 dias na semana. Até 3 dias. Até 3 dias, ela não é, o empregador não é obrigado a assinar a carteira. Não teria vínculo, é um autônomo. É autônomo, né? A partir desse 3º dia, assim, daí ela é obrigada a assinar a carteira, com reconhecer o vínculo de emprego, e aí, logicamente, fazer pelos dias proporcionais trabalhados a assinatura da carteira com o salário por esses dias. A nossa legislação determina pela Constituição Federal que os 220, o salário mínimo equivale a 220 horas mensais ou 44 semanais. Se a diarista trabalha 3 dias na semana, é só fazer proporcionalmente a esses dias ao número de horas trabalhadas. Ainda que entenda, muitos julgados na Justiça do Trabalho entendem que o empregado doméstico não tem direito a essa proporcionalidade, porque também não tem os direitos das horas extras. Ele não recebe as horas extras, portanto tem que receber ou recebe salário pelos dias trabalhados. Entendo eu, este é o meu conceito, que o diarista trabalhando 3 dias da semana pode sim ser feito proporcionalmente. Coloca lá na carteira de trabalho dele, empregado doméstico e o salário equivalente à proporção. Uma situação também, o doutor falou, que o autônomo, a lei de custeio da Previdência Social determina que qualquer rendimento pago ou creditado durante o mês, ele tem que haver a contribuição social. Então, mesmo que seja 1 dia, 2 dias,
acho que é importante, né, pagar para essa empregada doméstica, né, a faxineira, muitas vezes, recolher sobre o valor pago, né, o INSS dessa empregada doméstica. Eu queria acrescentar em relação a essa questão da assinatura da CTPS. O problema da diarista não é só trabalhar 3 vezes por semana. Eu posso trabalhar um dia por semana e ser empregado. Eu posso contratar uma empregada, senhora Maria, a senhora vai ser minha empregada, a senhora vai trabalhar toda segunda-feira, das 8 horas às 6 da tarde, eu vou lhe pagar X por mês, a senhora vai ser minha empregada, ou seja, ela tem aquela obrigação de toda segunda-feira trabalhar comigo. A diarista é aquela que trabalha quando quer, ou seja, exatamente isso. Vai chegar na véspera de para a patroa, olha, não posso ir amanhã, tenho um compromisso. Tudo bem, não vai, ela vai contratar outra diarista. Então o X da questão, em princípio, a quantidade de dias, ela é relevante, mas não é assim primordial, ou seja, não é isso que dita se se existe um vínculo ou não. Sim, mas aí, doutora Luísa, se passar de 3 dias, o doutor Carmona falou isso, eu já havia falado, passar até 2 dias, a partir de 3 dias já não vai configurar como diarista, já vai ser um seletista. É empregado. Vai ser empregado. Já dá, então, deixa de ser eventual. Isso aí, como nós já falamos, trata-se de um trabalho avulso, que ela não há obrigatoriedade, não há aquele vínculo, digamos assim, uma convenção entre ela e a patroa. Um compromisso verbal, ir ou não ir, mas não, se ela não for, não implica em nada. Eu não sou especialista na matéria, mas me parece que o que faz com que crie o vínculo de emprego são 2 condições. A continuidade do emprego e a subordinação. A subordinação, né? Em relação a essa questão, me surgiu um problema 1 mês atrás, eu acho, que se chama zeladores de praia. Zeladores de praia. Aquelas pessoas que ficam cuidando da casa dos veranistas quando eles estão em Porto Alegre. Ele corta a grama, ele acende a luz, ele cuida para evitar que... Então, pois é, que relação é essa? Não tem se dado relação de emprego. A jurisprudência tem entendido que o zelador de praia, por um princípio, um aspecto principal, ou seja, não há subordinação porque o empregador está em Porto Alegre, na cidade dele, e outra, como vai fiscalizar o trabalho? De horário. Mas tem uma outra situação também, doutor Luiz, que acho que é importante, também nessa questão diarista, e uma questão importante que o doutor falou, é que se este empregado, ou se este empregado presta serviço no âmbito doméstico, no âmbito da residência, sem oferir lucro, é muito improvável, mesmo que seja 1 dia, 2 dias, que ele vai. A jurisprudência já considerou 3. Tá? Agora, aquele empregado que trabalha numa empresa, mesmo que seja 2 horas, 3 horas ou 1 dia na semana, cumprindo aquele horário, sempre naquele dia, este não tenha dúvida que vai ser empregado. Agora, no âmbito doméstico, no âmbito familiar, né, que é o que o que é fundamental também para decidir essa questão, a forma de pagamento. Fez a diária, está aqui o teu dinheiro, agora, como se já pagamento mensal, a coisa já começa a demonstrar a relação de emprego. Com relação a isso que o senhor falou, trabalha um dia numa empresa e é considerado empregado, a diferença é exatamente, um é fim lucrativo, o outro é ambiente familiar. Não tem, é aquela situação para si própria. A própria lei diz isso. Feito, então, vamos adiante. Telespectadora não identificada informa que era sustentada por seu filho solteiro de 23 anos, que foi assassinado por um traficante. Está sem recursos para sua subsistência e o que pode ser feito, doutor Aloysio? Bom, se a telespectadora ela não tem recursos para a sua subsistência e ela não pode trabalhar ou ela é idosa, ela pode buscar um auxílio assistencial que é dado pelo governo federal. É um salário mínimo que é concedido a essas pessoas para a sua subsistência. A outra hipótese, esse é um benefício que é pago pelo governo federal, ou seja, para as pessoas doentes ou idosas. Deixa eu vou acrescentar, mas aí não tem questão de idade, não é aquele benefício de 65 anos? Não, a idade ou invalidez ou doente, ou seja, a doença tem que ser constatada através de perícia, claro. Uma pessoa tem 45 anos, mas não pode trabalhar, é inválido, é sustentada pelo filho. A outra possibilidade é entrar com ação de indenização, se o traficante foi culpado
pela morte do seu filho e tentar pedir uma indenização para o traficante. Só que eu acho meio difícil, né? O traficante, via de regra, ele não tem nada no nome dele. Tem que cuidar, né? Ele usa testas de ferro, então me parece que fica um pouco inviável. Contra o traficante, mas, doutor, indenização né? Não, mas daqui a pouquinho é um cara que tem patrimônio, exatamente, enfim, mas... não tem que se ter medo de traficante. Não, o problema como o doutor falou, tem um testa de ferro lá, tem um monte de... Se tem patrimônio, eu entro contra o traficante. Mas se tem patrimônio do traficante? Doutor, ele ganha muito dinheiro com a droga. Mas onde é que tu vai achar o bem? Não, tem alguns mas às vezes é apreendido, né? Mas, doutor... Eles às vezes têm avião, eles têm até avião, às vezes. O nome deles? Sim, o nome deles, Não, às vezes até um desvio da finalidade, como o Abadia, esse que foi colombiano, tinha uma fortuna de patrimônio. Dinheiro, tudo foi apreendido, isso aí. Agora, dando uma enfeitada aqui nessa situação, doutor, eu vejo assim que há uma possibilidade de uma responsabilidade objetiva do Estado se esse traficante, por exemplo, tivesse em regimes de liberdade, regime semiaberto, e aí cometesse o delito. Quando estivesse fora, até uma responsabilidade do Estado, responsabilidade objetiva do Estado. Só que na hipótese dele ter sido um foragido, o egresso do sistema e não poderia estar naquele local, etc. e tal, aí se poderia pensar na responsabilidade do Estado. O doutor Jair quer fazer alguma intervenção ou não? Então, vamos para o intervalo e já voltamos. Deixa esse problema traficante, deixa que o doutor é criminalista. Comunicando Direito. Apoio Cultural, Vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria. JHS Advogados Associados Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204 e 205. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Residencial Ibiza, em Gravataí, Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Estamos de volta comunicando direito com a presença do Dr. Jairo Hamilton dos Santos, Dr. Felipe Carbone e Dr. Aloysio Martins. Seguindo as nossas perguntas, eu perguntaria: espectadora não identificada informa que foi ofendida com palavras de baixo calão por sua vizinha, que ofendeu a sua moral e a sua honra e a sua dignidade. Pergunta o que pode ser feito contra a vizinha. Daí, Aloysio, o que as vizinhas podem fazer? Essa pergunta já respondemos em relação a outros questionamentos do programa de hoje. Isso, em princípio, daria direito a um dano moral, porque ninguém pode ofender moralmente a honra e a dignidade do cidadão. Agora, a questão aqui é a seguinte, além do dano moral, a questão em tese também pode se configurar delito, um crime. Só que seria ação penal privada, tem que contratar um advogado para formular uma queixa-crime, mas haveria. Claro que quem ofendeu e quem acusou pode arguir a exceção da verdade, e dizer que ela disse não era mentira, que era verdade, e aí deixa de ser crime e deixa de ser ato ilícito. E aqui, doutor Sostra, completando o que o doutor Aloysio disse, ele é criminalista, diz com muita propriedade, esse delito na esfera criminal, ele vai para o juizado especial criminal. Ele, por ser de pequeno porte, apenas ofensa verbal, ele vai para o juizado especial criminal. E ele, juizado especial, o que vai acontecer? Se a pessoa for condenada, o juiz vai propor um acordo e vai estabelecer lá a prestação de serviço à comunidade, cesta básica para uma instituição carente, é nisso que vai ficar. Mas ela pode também, além do registro da ocorrência, provando o fato, ela pode buscar uma reparação de danos morais na esfera civil. Então ela pode usar tanto a esfera criminal, com esta ação, que o acusado não vai para a cadeia, o juiz vai propor um acordo e vai estabelecer a ele, no caso, junto com o Ministério Público, pagar a prestação de serviço à comunidade ou pagamento de cesta básica, que está muito em moda. Assim, eu até vejo assim, uma situação cotidiana, né? Que às vezes os vizinhos acabam tendo uma intriga, enfim, aquela coisa assim, e utilizam-se desse subterfúgio de registrar a ocorrência policial para tentar denegrir aquela pessoa. Às vezes nem aconteceu. E aí
o que o doutor Aloysio falou, a questão da exceção da verdade. Claro. Então tem que tomar um cuidado de fazer um registro policial dessa magnitude, porque uma ocorrência falsa também é crime. Também é crime. E aí, aquele que registra a ocorrência tem que estar ciente que se ele fez, relatando aqueles atos, aqueles fatos que ocorreram ali, ele vai ter que provar. E a indenização através de danos morais não tem que ser provada. É claro que nessa hipótese aí não se enquadra aqueles casos em que a pessoa suspeita de alguém. Aí é um direito porque aí é um direito constitucional, ou seja, a pessoa tem, eu não estou acusando, eu posso suspeitar de alguém e convoco o Estado para que o Estado investigue se é verdade ou não, né? Porque se assim não fosse, aí ia gerar impunidade geral. Então, uma ação de interpelação. Não, aí ia haver, assim, por exemplo, a impunidade geral, ou seja, se eu não for registrar com medo de que posso ser responsabilizado depois, não. Ou seja, as pessoas devem continuar registrando quando tiver algum fundamento. Pode inventar. Não pode inventar. Não, mas é que eu vejo assim, às vezes, porque a questão da ofensa, da honra aqui, como falou, palavra de baixo calão, até não. Mas eu já vi pessoas registrando a ação de ameaça, vai lá na delegacia, registra de ameaça, a ação de ameaça, o registro da ameaça já invoca automaticamente um processo que vai para o juizado especial criminal. Aí chega lá, não deu nada, não sei o que, não, deixa abaixar. Eu acho que infelizmente a lei penal é muito benigna. Olha, para ser preso hoje tem que fazer força. Condenado tem que fazer força. Ele não vai para a cadeia se ele não se esforçar. Tudo é a seu favor. Tudo é a seu favor. Essa foi muito boa, é muito interessante, doutor Luiz. E eu gostei dessa, dito por um criminalista. Veja a que ponto nós chegamos, senhores telespectadores. O preso, ele tem que se esforçar para ir para a cadeia. E é verdade, infelizmente, é a nossa realidade. Mas é o senso de impunidade que nós todos temos, né? Toda a gente sabe. O cara comete, é capaz de estar registrando a ocorrência, ele está sob liberdade. É o criminoso que tem, eu disse o preso, não, é o criminoso. E para ser condenado e para a cadeia, ele tem que fazer força para conseguir. Esses dias eu vi um preso saindo rindo da sala de audiência e foi condenado. Mas ele saiu rindo. Doutor Aloysio, ontem me aconteceu uma situação que, se não fosse trágica, era cômica, né? Eu estou na 18º Batalhão da Brigada Militar em Viamão. E um rapaz que tinha sido preso um dia anterior, uma briga, enfim, briga de bairro e tal, e ele foi preso com arma. Foi levado à autoridade policial, a autoridade policial lavrou o que tinha que ser feito. No outro dia, no próprio 18º Batalhão, ele bêbado, pedindo carona para a Brigada Militar para levar para casa, porque não sabia onde que era. É o absurdo que as coisas... com uma arma. Foi preso e já estava liberado. No dia seguinte já estava, porque o crime hoje ele é inafiançável, não é isso, doutor? Exatamente. Claro que os juízes, eles têm assim, dependendo da situação, o juiz concede a liberdade quando vê que é um cidadão de bem. Cidadão de bem que estava portando ilegalmente uma arma. Mesmo assim, eu entendo que é um erro da legislação. Por quê? Porque se eu tenho registro de arma, se eu posso ter arma na minha casa, eu quero ir para outra casa que eu tenho, como o doutor Luiz exemplificou, um sítio, eu não posso transportar minha arma enrolada, fechada, enfim, não está ali, nem com munição, eu não posso levar para lá, se eu vou parar meses e mesmo no sítio... Sobre essa questão, eu andei vendo uma jurisprudência do Supremo, muito interessante, assim, um acordo maravilhoso, que aborda essa questão. Ele foi concedido uma ordem de habeas corpus para um cidadão que estava levando arma desmuniciada. E achei muito interessante a fundamentação, porque eles, a arma não tem potencialidade lesiva nenhuma sem a munição. Ou seja, ela é um mero instrumento de metal. Tudo bem, viu? Então agora, resumidamente, eu vou completar esta pergunta aqui, que a vizinha foi ofendida com palavras de baixo calão. Disse algumas coisas lá, de repente me parece que isso aqui não tem um potencial ofensivo muito grande. Então, sendo assim, conselho, vá conversar com a sua vizinha, tirem essas dúvidas, conversem, façam as pazes, porque vocês vão perder tempo discutindo isso na justiça, a não ser que realmente a vizinha tenha um grande potencial financeiro e possa
ser condenada em dano moral. A política da boa vizinhança. Caso contrário. A política da boa vizinhança. Exatamente. E ainda além disso, se for, por exemplo, no processo crime, que vai ser juizado especial criminal, ela pode lá fazer um acordo, evidente que ela tem que estar segura de que aquele fato é verdadeiro. Fazer um acordo, haver uma retratação, pronto, fica escrito em ata ali a retratação, termina. Eu vou fazer uma pergunta agora que já é feito, mas estão fazendo de novo, então as pessoas... Doutor Jairo, vamos responder de novo para essa pessoa aqui, ó, que está alocando um apartamento, mas o meu fiador disse que garante a locação apenas durante 1 ano. Eu fiz um contrato de 1 ano, o fiador diz, ó, garanto por 1 ano, depois não garanto mais. Bom, tá. Depois eu tenho que arranjar um outro fiador. Então, mas se eu não conseguir, ele tem que desocupar o imóvel, essa é a dúvida dele. E qual seria o meu prazo após 1 ano tentar conseguir um novo fiador? Não seria exatamente o senhor conseguir um novo fiador. Veja bem, o senhor fez um contrato de locação residencial, o senhor vai permanecer no imóvel. Se o fiador garantiu por 1 ano, o senhor permanece no imóvel, o senhor tem que dar uma outra forma de garantia, não é exatamente a fiança. Pode ser a fiança, pode ser a caução ou pode ser o seguro fiança locativo. Do contrário, se o senhor não tiver nenhuma garantia, o proprietário ou sua administração vão lhe notificar, dando 30 dias para o senhor apresentá-la. Se o senhor não apresentar, o senhor fica sujeito à rescisão do contrato por infração contratual. Uma vez que tinha fiador, e o seu fiador que se exonerar da fiança. Então, o senhor tem que dar uma outra forma de garantia, que poderá ser um novo fiador, a fiança, a caução, que são 3 meses do valor do aluguel, deve ficar vinculada ao contrato de locação, em caderneta de poupança, redeme juro e correção monetária. Ou então a fiança o seguro fiança locatício. São essas 3 formas. Viu? Tá? Isso aí já é coisa bem conhecida. A pergunta é que vem, vem reiteradamente. Vamos lá. O telespectador informa que adquiriu um veículo com financiamento bancário. Não pode pagar as prestações. Transferiu o veículo para terceiros que também não pagou as prestações. O banco ingressou com ação de busca e apreensão com ameaça de prisão como depositário infiel, caso não pague a dívida ou entregue o veículo. Pergunto se está correto o procedimento do banco e se pode ser preso. Doutor Aloysio, pode ser preso? Não pode ser preso porque hoje já está solidificado na jurisprudência que a prisão por dívida civil apenas quando se tratar de alimentos. O depositário fiel de veículo adquirido através do financiamento, o STJ, o Supremo já é pacífico nesse aspecto e não há mais esse risco. Agora, uma coisa que preocupa as pessoas que vendem, transferem um carro alienado, eles não se preocupam em transferir o financiamento, porque o senhor vai continuar devendo, provavelmente o senhor foi colocado no SPC e no Serasa e o senhor ficou com um nome sujo. Então o risco de o senhor ser preso não existe. Agora o senhor é o responsável perante a financiadora que lhe vendeu o veículo. O senhor não deveria ter passado esse veículo para uma terceira pessoa sem antes ter efetuado a transferência do financiamento junto à instituição financeira. E sempre que a instituição financeira precisar propor ação, vai propor ação contra ele. Exatamente, ele é que é o responsável. Qualquer tipo de ação será contra ele. Ele que foi o contratante. Assim, só uma questão para complementar o que o doutor Aloysio falou. Este depositário que ele informa que depositário infiel, que até provavelmente deve estar sofrendo uma ação de cobrança, né? Olha, tu vai ser preso e tal. Muitas vezes eles falam... Primeira situação, o depositário fiel não pode ser efetuado pelo contrato. Né? Esse contrato, ele tem que ser judicial, ele tem que ter... Exatamente, nomeado pelo juiz. Nomeado. Então não é a situação aqui. É que o que acontece hoje, quando se faz um financiamento, tem lá nas cláusulas contratuais de alienação financiária, que dá a garantia do veículo, e também como se o adquirente ou aquele contratante seja o depositário fiel do bem. Este depositário fiel do bem, a jurisprudência adota que não pode ser considerado por contrato. Já está se entendendo que o depositário fiel de bem penhorado também já não pode ser preso. Não é. Já está. Já julgou. Mas essa ainda existe uma divergência. O fiel depositário é aquele que, em nome da justiça, fica responsável pela garantia de algum patrimônio, de alguma coisa. No processo de execução, onde é penhorado este copo, eu fico como um depositário em nome da justiça, então eu estou fazendo às vezes da justiça. A minha responsabilidade é maior. Se eu
vendê-lo, ou se eu destruí-lo, posso ser considerado depositário infiel. O juiz vai determinar que eu entregue, que eu restitua, que entregue aquele bem para o oficial de justiça, ou enfim, para quem de direito. Se eu não tiver, aí sim eu posso ser condenado. É mais fácil do que aquele ali. Muito obrigado, doutor Jairo. Estamos no finalzinho do nosso programa. Quero agradecer a tua presença, agradecer a presença do doutor Felipe Carmona e do doutor Aloysio Martins. Até o próximo sábado. Comunicando Direito. There is a peace that has something to do with every individual. A peace that resides in the heart of every human being on the face of this earth. Programa Luzes da Cidade, mostrando Porto Alegre através da cultura, da arte e da informação. Entrevistas, projetos sociais, reportagens, enquetes, shows, espetáculos. Luzes da Cidade. Sábados, 13 horas. Reapresentações domingos, 20 horas e nas sextas, 13 horas. Poa TV, de Porto Alegre para o mundo.
ela não consegue privar o outro. Este é o antigo cinema Carlos Gomes, que fica na Vigário José Inácio, que hoje é uma igreja evangélica. Vamos entrar então para ver como foi essa transformação. Dentro do antigo cinema Carlos Gomes, que hoje é a igreja evangélica. E vamos falar agora com o pastor Ezequiel, que vai nos explicar como isso aconteceu. Verdade. Aqui antigamente o cinema, e depois de muitos anos fechado, o cinema tornou-se um bingo. E agora uma igreja Assembleia de Deus, ou uma igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Estamos aqui com o objetivo de alcançar vidas